Atenção para o top de 5 segundos. Olá, boa tarde! Tudo sobre a convocação da Seleção Brasileira de Futebol Feminino que vai acontecer amanhã às 16 horas na sede da CBF. Brasil rumo ao título e mais! O clube do seu coração, Botafogo, Flamengo e Fluminense que venceram neste final de semana. O Vasco que joga hoje lá no Estádio da Luz, o Brasileiro, contra o Cuiabá. Os comentários e as reportagens de Marcos Salles, você vai curtir tudo isso dentro de instantes, aqui no Momento do Esporte, que está começando, claro. De segunda a sexta-feira, a programação mais diversificada que você já viu. TV Ondas Play. Aqui é o seu lugar e de sua família. E você vê o que você quer ver. Filmes, desenhos, a palavra de Deus, louvores, entrevistas, entretenimento e muito mais. Fique conosco, você com certeza vai se divertir e aprender muito. TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. Momento do Esporte, com Napoleão Nascimento, o imperador que já cobriu 9 Copas do Mundo. Momento do Esporte no ar. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há muito tempo aqui no Momento do Esporte. Afinal, estamos no ar há 35 anos. Não é brincadeira não são 35 dias, nem 35 meses, são 35 anos. Foram 18 anos na CNT, mais 5 anos na TV Bandeirantes, 4 anos na Record, né? Mais 4 anos lá nos países sul-americanos, né? Paraguai, Uruguai, Equador. E agora estou aqui na TV Ondas Play, fazendo aquilo que eu gosto, levando para vocês informações com credibilidade sobre o clube do seu coração. Tivemos uma rodada aí do Brasileirão maravilhosa, com todos os grandes do Rio de Janeiro vencendo. Também vamos falar da seleção brasileira. Antes, porém, eu quero chamar o meu comentarista, o meu repórter. Venha para cá, Marcos Salles. Marquinhos, boa tarde. Olha, eu vou criar, já falei com ele, eu vou criar uma vinhetinha pra você. Marcos Salles, que tal? Pode ser. Pode ser. Uma encomenda pra ti. Ah, maravilha, minha cola. Marcos Salles. Uma semana boa para os cariocas, né, Marquinhos? Muito bom, excelente. Só falta o Vasco completar hoje, mas como o Vasco é a zebra da rodada, eu acho que quem hoje, sabe? Eu acho que hoje a criança sai. Eu falei com o Renato Machado esse final de semana, ele sempre no seu futebol habitual, né, aos domingos pela manhã, ele não abre mão de jeito nenhum, é um lazer. Afinal, muito bom, direito, muito né? bom, é verdade. E ele falou pra mim que acha que o Vasco hoje desencabula, né? É contra o Cuiabá, daqui a pouco a gente vai dar as notícias do Vasco, vai de técnico interino, né? A gente vai apresentar aí o técnico interino do Vasco, o Vasco já está aí pensando no novo técnico, daqui a pouco eu não vou aqui antecipar as surpresas do Marquinhos, não. O repórter aqui, o setorista é o Marquinhos. Eu quero antes, porém, de iniciarmos os assuntos, né, pertinentes ao futebol, mandar um abraço, um beijo carinhoso para Sandra Correia, lá de Bambuí, da Pestalozzi de Maricá. Olha, faz um trabalho espetacular, é muito importante, né, cara? Esse trabalho que a Pestalozzi de Maricá faz. O Douglas Pires fez recentemente um evento, né, e arrecadou muitas coisas que foram doadas lá para a Pestalozzi de Maricá. Vamos fazer outros, porque quem tem fome, quem tem frio e quem tem sede precisam urgentemente de ajuda, né, Marquinhos? Com certeza, e é um evento que já foi feito e vamos repetir várias vezes porque as pessoas precisam. Ainda mais nesse momento, chegou o frio aí, o frio está intenso, né? Rapaz, não é brincadeira então, não. Quem puder doar agasalhos é importante. Até os cachorrinhos da rua precisam, né? É verdade. Rapaz, você acredita que eu vi um vídeo que lá no sul, lá que teve um tatu que ele demorou para entrar na toca, ele ficou congelado, cara. Eu vi esse vídeo também, cara. Hilário, o cara aqueceu e ele voltou. Ele voltou. Ele tava congelado, cara. Durinho, igual uma pedra de gelo. Alô, Alex Barateiro, meu amigo. Um abraço lá pra
bela cidade de Angra dos Reis, coisa linda, né? O Alex Barateiro é o que mais barato vende e que melhor atende, tu sabe disso, né? Sei sim. Chegando lá, ele falou, pô, quando é que o Marquinhos vem aqui de carro? Ah, em breve a gente vai lá. Em breve a gente vai lá, né? Um beijo carinhoso também para o nosso prefeito, né? Que é gente da melhor qualidade, a doutora Célia Jordão, prefeito Fernando Jordão, também, que curte aqui o Momento do Esporte, né? E eu quero fazer um pedido todo especial para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há muito tempo, agora também aqui no canal de YouTube. Dê a sua joinha para valorizar o nosso trabalho. Olha, para se inscrever aqui no canal da TV Ondas Play, não paga nada não, é de graça, é 0800. Tá certo. É só se inscrever no nosso canal e dar aquela joinha, fazer os seus comentários e tal. Ó, o Marco tá falando muito de Flamengo. Isso aí já é mentira. Ele pode falar muito é de Vasco. Bom, vamos começar então falando da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que começa já a criar novo corpo. Aliás, rapaz, essa técnica é muito boa, treinador. Sim, né? é verdade. Ao contrário do técnico dos marmanjos, principalmente o seu Tite, que foi embora, tinha medo de jogar com seleções fortes. Essa é o contrário. Só queria jogar com a seleção baba do quiabo para poder ganhar. A Pia não, a Pia que é a Alemanha, que é França, que é a Inglaterra, né? Não, tem que avaliar, cara. Canadá, tem que avaliar. Então o Brasil para amanhã, porque a nossa seleção está em alta, fez grandes apresentações contra essas seleções fortes, né? É verdade. E amanhã, às 4 horas, na sede da CBF, nós vamos tomar conhecimento das nossas jogadoras que vão representar o Brasil na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto, né? 32 seleções. São muitas seleções, não? É, bastante seleção, né? Ainda mais sendo futebol feminino, é um número bem expressivo. E a seleção, né, vai começar essa fase preparatória aí para poder chegar lá e desenvolver um bom papel. Quem sabe aí, né, dessa vez beliscar alguma coisa aí, ver se o Brasil... Porque o Brasil chega sempre perto. Sim. Mas aí quando tá na hora de definir mesmo, na hora acaba ficando... faz-me rir, né? Na hora do... acaba ficando no meio do caminho. Mas eu acho que pelos amistosos que nós vimos da nossa seleção, eu acho que a gente vai trazer tem uma evolução muito grande. Vou dizer que nós vamos ganhar o título. Isso eu não posso antecipar, não, mas que vamos fazer um bom papel. Isso também acredito. Vai acontecer, né? Também acredito. Será que a Marta vai? Acredito que vai, sim. A Marta, ela é aquela jogadora diferenciada, né? E apesar da idade, ela pode com certeza ajudar muito e até mesmo para dar aquela moral, né? Para as garotas mais novas que vão até usar como exemplo e incentivo estar do lado da Marta, né, dentro de campo. Agora, rapaz, eu estava vendo o Campeonato Brasileiro Feminino e me impressionei muito com a qualidade das meninas, das nossas meninas, rapaz. E eu lamento profundamente a não convocação da Cristiane, do Santos. Sim. Que jogadora, meu. Joga muito. 38 anos, mas é brincadeira. Eu acho que de repente pode ser na área idade. saco, cara. Ela é muito boa. Na bola aérea, ela é taticamente, muito... né, Verdade. Cara? E, pô, sabe driblar, chutar de fora da área. Pode ser um pouco por causa da idade, Napoleão. De repente pode ser um fator que pesou aí a não convocação da... Mas vamos ver o que vai acontecer. De repente pode ser uma surpresa. Será que pode pintar? Quem sabe? Marquinhos, vamos falar de Campeonato Brasileiro, Marquinhos? Vamos sim. Tivemos então neste final de semana mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? E começou no sábado e não terminou, continuou no domingo e vai terminar hoje. Sim. Né? Então tivemos os seguintes resultados. Se o William puder, pode até botar ali na telinha. No sábado, Atlético Mineiro 1, Corinthians 0, Fluminense 2, Bahia 1, né? Tivemos também Fortaleza 2-1 em cima do Atlético Mineiro, Cruzeiro 1, São Paulo 0. Rapaz, o São Paulo amassou o Cruzeiro. Que jogão de bola, né? Foi muito bom. Acontece disso, né? Do adversário amassar o outro, daqui a pouco o que está sendo amassado vai lá, faz um golzinho, ganha o jogo. Pois é, e no domingo tivemos Palmeiras 0, Botafogo 1. Segue o líder. Não vejo ninguém na minha frente. Rapaz, não é brincadeira. Beto, para de ficar mandando mensagem pra mim, falando de Botafogo. Quero ver quando o Botafogo começar a tropeçar, se tu vai continuar. Bom Medeiros, lá de São Gonçalo. O Grêmio venceu por 5-1 o Curitiba. O Santos perdeu pro Flamengo por 3-2. O Bragantino continuou aí bem, cara. Venceu o Goiás por 2-0. E o América Mineiro perdeu pro Internacional de virada. 2-1. De virada. Pô, o que você me fala desses resultados aí, meu querido? Olha, assim, não teve assim muito resultado assim que a gente pode dizer que seja zebra, né? Eu acho que o grande resultado foi do Botafogo, sem sombra de dúvida.
Venceu o Palmeiras lá. O último jogo que o Palmeiras perdeu foi o ano passado para o Atlético Paranaense. Quer dizer, há mais de um ano o Palmeiras não perdia jogando em casa. Em casa, E o Botafogo venceu, né? Poderia ter feito até 2-0. Teve o pênalti lá, que para mim não foi pênalti, tá? Eu não achei que foi pênalti aquele lance pênalti ali. roubado não entra, né? Exatamente. Mal dado não entra. Então o Botafogo, para mim... Teve um gol anulado também do Palmeiras, né? Bem anulado. Bem anulado. Não, estava impedido. Tinha 2 jogadores impedidos no lance, né? E o Gustavo fez o gol, mas estava impedido. Então, eu acho que o grande resultado do final de semana foi a vitória do Botafogo. Foi, né? Muito bem. Após esta rodada, que vai acabar agora, vai acabar hoje. Hoje nós teremos o Vasco contra o Cuiabá lá no Estádio Brasileiro, né? No Luz, o Vasco foi punido. 21 horas sem torcida. Sem torcida. Não entendi, né? Porque se é sem torcida, poderia ser em São Januário, assim como o Santos jogou no estádio da Vila Belmiro sem torcida. Ô Marquinho, rapidinho, antes de falarmos da classificação, o que significa e o que representa o São Paulo? Diz que não gosta, não. Que o jogo seja sem o público, sem a torcida. O que você acha? Beneficia quem? O jogo Olha só. O detalhe é o seguinte, São Paulo pode até não gostar, mas só que tem um detalhe seguinte. Esses vândalos que vão a campo de futebol e fazem o que fez a torcida do Santos no jogo contra o Corinthians e a torcida do Vasco no jogo contra a equipe do Goiás, tá certo? Mesmo porque, você atirar o objeto no campo, todo mundo sabe que não pode. Claro, tá, pô, claro. Atirar a bomba no campo, como a torcida do Santos fez, que interrompeu a partida. Todo mundo sabe que não pode. Depredar o estádio. Todo mundo sabe que não pode. Mas infelizmente, eu falo até com muita não tem tristeza, lei para poder cara, punir. Porque o nosso país é o país da impunidade. Exatamente. Né? O nosso país, eu não vou nem entrar em outros detalhes, que vai me irritar, então eu vou ficar por aí. Sim. O nosso povo, desculpa a expressão, é um povo mal educado, não tem cultura. Não adianta punir, porque vai continuar a mesma porcaria, entendeu? Então eu não sei o que pode ser feito, sinceramente, eu não sei. Eu acho que essa punição aí pro Vasco e pro Santos foi até pequena. Exatamente. Para a importância da coisa. Agora, a punição para a torcida do Vasco, se o torcedor realmente é vascaíno e parar para pensar, ele prejudicou o Vasco. Tanto o torcedor vascaíno quanto o torcedor do Santos. Não, mas o Vasco está na situação pior do que a do Santos. A posição do Vasco, o elenco do Vasco embaixo, precisa do apoio da torcida. Bem lembrado, Marquinhos, parabéns, bem lembrado. O Vasco está numa situação bem diferente. Muito mais difícil do que a do Santos. Eu não sei se o nosso diretor, o maior diretor de televisão de todos os tempos, o William, tem, mas eu vou pedir agora a classificação, principalmente os 10 primeiros. Os 10 primeiros classificados. Bota aí então na telinha, William. Pô, esse cara é brincadeira, né? Já tá ali, ó. Vamos lá. Botafogo é o primeiro colocado. Tá ali com 30 pontos, meu irmão. Não é brincadeira. Segundo, Grêmio com 23. Olha a diferença aí, cara. 7 pontos. Terceiro, Flamengo, né? Flamengo pulou pro terceiro lugar com essa vitória. Passou o Palmeiras, pontos, já passou o Palmeiras porque tem uma vitória a mais. Sim. Quarto, Palmeiras também com 22. Na quinta colocação veio o Fluminense com 21 pontos. Na sexta, o Internacional com 20. Na sétima, o Bragantino também com 20. Na oitava, o Fortaleza também com 20. Na nona colocação, o Atlético Paranaense com 19 pontos. Na 10ª colocação, também o Atlético Mineiro. Ou seja, os dois Atléticos, né? Um pertinho do outro. Aí depois vem na 11ª colocação o São Paulo. São Paulo lá com 18 pontos. Depois o Cruzeiro com 17, é o 12º. Santos tá ali na 13ª colocação, né? Com 13. O Bahia. Alô, Bahia! O Bahia tá com 12, é o 14º. O Corinthians deu uma respirada, né? O Corinthians é o 15º colocado, com 12 pontos. O 16º é o Cuiabá, que joga hoje, né? O Cuiabá, rapaz, tem 12 pontos. 12 pontos. Cuiabá tá bem. Cuiabá com 12 pontos, depois... Se vencer o Corinthians, vai lá para 13º. Aí já vem o Goiás na 17ª colocação com 11, né? O América Mineiro, que perdeu para o Internacional ontem, é o 18º, com 8. O Vasco é o vice-lanterna, é o 19º, com 6. E na lanterna o Curitiba com apenas 4 pontos. Ou seja, o Cuiabá está liberando também a zona de rebaixamento, né? Exatamente, mas se vencer o Vasco, passa, vai lá para sobe, passa do Bahia, passa vai para 13º. Analisa aí essa tabela.
Não, então, a tabela, assim, o Botafogo, para conquistar 30 pontos no campeonato passado, chegou a esse número de pontos na 25ª rodada. Sim. Ou seja, na 13ª o Botafogo já tem esses 30 pontos. E está acontecendo uma coisa, né, que talvez muita gente não está conseguindo observar no Botafogo. O Botafogo está tendo uma consistência. Mesmo jogando mal, o Botafogo está vencendo. Cara, venceu o Cuiabá, venceu o Palmeiras. O Cuiabá foi amassado. Exatamente, venceu. E venceu. Contra o Palmeiras foi um jogo equilibrado. Exatamente, foi mais equilibrado que concordo. Depois tu vai falar do Botafogo, que me surpreendeu foi o Segovinha, cara. Moleque pequenininho, e ele tem uma visão de jogo incrível. Rapaz. Incrível. Então, deu uma cumprida pro Eduardo. Sim. Que coisa linda, o contra-ataque, ele dribla rápido, né? É verdade. Baixinho, pequenininho, mas é ligeiro, né? Ensaboado. Ligeirinho. E aí, o que tu acha aí dessa tabela? Assim, muita água para rolar. Tem muita água para rolar, mas eu acho que o Botafogo, se o Botafogo tiver aí uma continuidade, né, tiver uma regularidade e vencer, principalmente os jogos de casa, eu acho que o Botafogo tem grande chance de conseguir levar o título esse ano. É cedo, mas é uma possibilidade. Se o Botafogo virar esse primeiro turno na liderança, com 6, 7 pontos na frente, ele não perde esse título, não. Eu também estou apostando. E outra coisa. Uma coisa só que já começa a ficar triste, eu tenho certeza também que o nosso prefeito, Fabião Norte, também está apreensivo. Sim. É com o investimento do Al-Nassr, né? Sim, no Luiz Castro. Não, mas eu acho que o Luiz Castro não sai, não. Se perder o Luiz Castro, aí a vaca vai pro brejo. Eu acho que ele não sai, não. Mesmo... Ele arrumou o time. Eu acho que ele está encaixado com o grupo, entendeu? Eu acho que tem isso também. Dinheiro. Agora o dinheiro fala mais alto, amigo. Vai por mim, Marquinhos. Vai por mim, ninguém rasga uma nota de $100, ninguém rasga. Não, mas o dólar agora... E lá é dólar. O dólar agora, daqui a pouco, porque o dólar vai deixar de ser ligado ao petróleo, aí vai cair, você vai ver. Como diria o falecido Orlando Batista das Chagas, o Orlandão, quem viver, velho. Verdade, é isso aí. Você vai curtir agora, aqui na TV Ondas Play e também no canal de YouTube, ele... o repórter que garimpa a notícia. Venha de lá, Sebastião Paes. Sebastião Paes, dá o recado. Meu amigo Napoleão Nascimento, equipe, boa tarde, amigas e amigos do programa Momento do Esporte. Nosso recado de hoje começa falando que, apesar da estabilidade do início da temporada de 2023, o Flamengo segue se destacando no quesito gols. O setor ofensivo do rubro-negro continua sendo um grande diferencial do elenco, e o Fla está na lista dos maiores ataques do mundo em 2023. Com 76 gols marcados na temporada, o Flamengo é o quarto melhor ataque do mundo. O rubro-negro supera inclusive o poderoso Real Madrid, que vem logo na sequência com 74 gols marcados. A liderança do ranking até agora é ocupada por outro time brasileiro, o nosso Sport Recife, com 91 gols. Em segundo veio o Manchester City, com 88, Fortaleza vem em terceiro com 84 e o Palmeiras fecha essa lista com 71 gols marcados até agora em 2023. Lembrando que por aqui, meu amigo, costuma ter mais jogos do que em outros países. O Campeonato Brasileiro tem mais clubes e, portanto, são muito mais jogos disputados por aqui, o que possibilita, evidentemente, que os clubes façam mais gols. Ainda sobre o Flamengo, no último sábado, meu amigo, o Flamengo venceu o Fluminense por 1-0 e levou a taça da Copa Rio Sub-17. Na partida disputada no Estádio da Gávea, o rubro-negro conseguiu usar o fator casa a seu favor. O Flamengo jogava pelo empate, já que havia conquistado a vitória por 3-2 sobre o Fluminense no primeiro jogo da decisão nas Laranjeiras. E para encerrar, meu amigo, duas notícias. A primeira é que o Vasco tenta e quer manter o jogo contra o Cuiabá nesta segunda-feira em São Januário. O que ocorre é que a Justiça do Rio interditou o estádio em razão dos violentos episódios ocorridos após a partida contra o Goiás. O clube vai interpor recurso para poder jogar na Colina Histórica. E finalmente, uma novidade. Luiz Castro é o primeiro treinador, o primeiro técnico da história do Campeonato Brasileiro a receber o troféu de melhor técnico do mês do campeonato. A atual edição da competição premia o melhor treinador do mês, é uma novidade, com voto de jornalistas convidados. A organização social também mandou um prêmio, que doará um prêmio de 1 tonelada de alimentos a uma instituição escolhida pelo técnico do Botafogo. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Eu deixo um forte abraço e fiquem todos com Deus.
Valeu, muito obrigado, Sebastião Paes, né? Rapaz, Sebastião Paes ficou emocionado quando ele viu aqui na telinha da TV Ondas Play o nosso amigo Mauro Figueiredo. São amigos de 35 anos, desde a época da Esporte. Que surpresa boa. Na tua época, Esporte. Não é da minha. Uma agência noticiosa que dava notícia de tudo no Brasil e no mundo, cara. Eu cheguei a ouvir falar, mas não cheguei a acompanhar, não. Sebastião Paes, Medeiros, tinha um outro Sebastião também, é uma turma boa, cara, na Esporte Press. E ele falou, rapaz, era o Mauro mesmo? Eu falei, era o Mauro, Sebastião, era o Mauro Figueiredo. Bom, dito isto, hora e vez de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe de quem? Bota aí na telinha da TV Ondas. O primeiro clube que a gente vai falar lá. Ô, Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, rapaz. O Fluminense que venceu bem o Bahia. Alô, Bahia. Eu sufoco, hein? Peraí que eu vou pedir o noticiário. Eu tô querendo elogiar o Fluminense, porque o Medeiros, rapaz, lá de São Gonçalo, que agora tá no Detran, né? Pô, quando o Fluminense ganha, ele passa 500 mensagens pra mim. Quando o Fluminense empata ou perde, o William, ele fica caladinho, né? E principalmente quando o Flamengo perde. O Flamengo perdeu pro Bragantino, meu irmão choveu de gozação em cima de mim. Abre teu olho, hein, Medeiros? Marcos Medeiros, lá de São... Agora é funcionário do Detran, cara. Mas fala do Fluminense aí. O Fluminense venceu o Bahia, né? Venceu sim, num jogo difícil, né? O Fluminense jogou bem, né? Criou muitas oportunidades. Vamos ver logo os melhores momentos aí, enquanto você tá falando. Criou muitas oportunidades no primeiro tempo, né? Amassou o time do Bahia. Sendo o seguinte, né? Ó, primeiro lance, né? O Lelê perdeu esse lance aí numa roubada de bola e ele cara a cara com o goleiro, ele tentou chutar, o goleiro deu rebote, ele tentou encobrir de cabeça, o goleiro acabou fazendo a defesa. O Lelê foi bem no jogo? Assim, ele foi bem, mas eu acho que ele perdeu muita oportunidade. Ele poderia ter saído consagrado do jogo, porque as duas primeiras oportunidades ele perdeu, né? Essa cabeçada também o goleiro pegou. E aí, né, o Fluminense tomou algum susto, como esse chute aí que o camarada isolou ali dentro da pequena área, matou no peito bonito, mas na hora de, né, acertar o chute... O Fábio é igual vinho, né, cara? Quanto mais velho, melhor. O cara tá agarrando até antena, como é que é? Como é que o Dandan fala? Sinal de Wi-Fi. Sinal de Wi-Fi. Aí tomou esse contra-ataque, né, em alta velocidade, e aí acabou tomando o gol, o que acabou assustando, né? O Marcelo chegou atrasado, né? Não dá para Marcelo tentar acompanhar a velocidade. E aí o Fluminense acabou sendo surpreendido com esse gol do Bahia. E o Fluminense perdeu um jogador importante, o capitão Nino. Exatamente, porque depois, logo na sequência, tem esse lance aí da expulsão do Nino, né? E o Fluminense ficou com um jogador a menos. Ó, ele foi reclamar com o juiz, mas eu acho que não dá para contestar, né? Dá para contestar sim, o cartão amarelo, olha isso. Rapaz. Olha isso. Pelo amor de Deus. De trás do joelho. O Nino deu uma de back da roça. Ter machucado gravemente o jogador do Bahia, né? E aí o VAR chamou. Ele foi ajudado pelo VAR, né? Exatamente. O VAR chamou e acabou trocando o cartão de amarelo para vermelho. O juiz até aliviou, né? Barra, mas aí o VAR... Eu acho que o juiz não teve a percepção da gravidade da entrada. E aí... Olha a furada do cara, rapaz. Essa chutada do jogador do Bahia tentou chutar para frente, a bola pegou, o efeito foi para trás e na cabeça do Lelê, né? Aí o Lelê dessa vez não deu mole, conseguiu tocar na bola. Porque ele não estava impedido porque a bola veio da zaga, né? Da zaga, né? Veio da zaga. Olha lá. E aí o Fluminense acabou empatando o jogo e a partir daí o Fluminense voltou a tomar novamente, né? O controle do jogo. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Aí é o Bahia, com um a mais, amassou o Fluminense. Depois, a Bahia... Hoje o Fluminense ficou só nos contra-ataques. Mas aí é normal, né? Com um jogador a mais é normal ele ter esse domínio. Mas o Fluminense nessa tabelinha aí do... Pedido não, cara? Não, olha lá. O jogador aqui, o pé do jogador dá condição ao Piranha, né? Eu tô vendo ali a unha. Entendeu? A unha do zagueiro. Ele não cortou a unha e deu condição. A unha tava grande demais, cara. Tá vendo? Ó a quantidade de chances que o Lelê teve, ó. Teve mais essa aí que o goleiro pegou e aí no rebote o Piranha acabou errando o alvo. O importante, cara, é que foram criadas... Não, sim, sem sombra de dúvida. Mas, o Napoleão, é aquele detalhe também, né? Às vezes você cria oportunidade, não faz, o adversário vai lá que nesse lance aí, ó. Se não é o Fábio, poderia ter empatado o jogo, ó. Cara, que jogada, né? Que defesa do Fábio, né? Quantas outras oportunidades o Fluminense perdeu até chegar essa oportunidade do Bahia aí que, né, graças ao Fábio, não entrou. Agora, o técnico, auxiliar técnico, né? Na verdade,
Quem tá mandando lá de cima, que toda hora o Marcão tá ali se comunicando, é o Diniz. Fernando. Ele diz que não vai, é o Fernando Diniz que tá se comunicando com o Marcão e ele passa as orientações pro Eduardo, né? A CBF faz vistas grossas. Sim. Né? Então não é só o Fernando Diniz, não. Todos os treinadores, né, que são punidos, eles ficam lá, ficam de casa ou ficam lá de cima, eles ficam orientando. Certo. Tinha que ser proibido. Tinha que ser proibido. Cortada, ligaram pra alguém, vou cortar a linha dele. Mas não adianta, cara. Então, a gente via toda hora o Marcão. Tá, sim senhor. Sim senhor. Tá, ó. O homem mandou falar isso. O homem mandou fazer isso. Isso é normal, cara. Tô falando aqui do Fluminense, mas não é só com o Fluminense, não. É com o Botafogo, com o Vasco, com todos os 20. Os 20 clubes do Campeonato Brasileiro. Todos. E também da Série B. Quando o técnico é punido, ele fica em algum lugar escondido, fica falando com o auxiliar, né? Sim. E no Fluminense não poderia ser de forma diferente, né? No segundo tempo, ele poupou alguns jogadores por causa do jogo da Libertadores. Sim. Ele voltou com o Ganso, voltou com o próprio artilheiro, né? O Cano. Que tava no banco. Ele... Você achou certo ele poupar esse jogo? O Fluminense correu o risco, hein? Não, correu o risco. Mas eu acho que enquanto tava 11 contra 11, o Fluminense tava bem. Apesar de ter sofrido o gol, e era questão de tempo o Fluminense conseguir um empate e conseguir a virada como conseguiu, com 11. Com 10 ficou mais difícil. Então eu acho que foi por isso que ele acabou optando por utilizar os titulares. Sem dúvida. Vamos ouvir então o Eduardo Barros, que é o auxiliar técnico do Fernando Diniz. Coloca aí na telinha, meu querido William. O gol a seu favor ou sofrido, o gol ele muda o jogo. A equipe que sofre o gol, ela tende a se lançar um pouco mais. A equipe que fez o gol, muitas vezes, ela não precisa assumir mais uma postura tão ofensiva. E especialmente pelo momento que a gente está vivendo, né, de muitas vezes até bons jogos, mas os resultados não acompanhando o desempenho da equipe. Como, por exemplo, o jogo do Corinthians, como, por exemplo, o jogo do River Plate, porque quem acha que vai chegar lá no Monumental e empurrar o River Plate no seu domínio com 90 mil pessoas e vai fazer um jogo de imposição, não entende a complexidade do futebol. E a gente ir lá no Monumental, num jogo gigante como foi, a gente tendo feito o que fizemos contra o River aqui, criado inúmeras oportunidades de gol, como nós criamos lá, como a bola do Lima, que contra o Goiás ele fez um gol muito similar à bola que ele teve no jogo lá do River, entre outras, como a chance do Arias, a chance do Lima no próprio primeiro tempo, a chance do Cano de cabeça, enfim. Não é fácil contra o River Plate produzir 5 ou 6 chances reais de gol. Como não é fácil a gente fazer o que a gente estava fazendo nos 30 minutos iniciais hoje contra o Bahia, que a gente obrigou o Danilo a fazer um volume de defesas muito alto. Salvo engano, a gente acertou 11 finalizações no alvo nesse jogo, um volume que é expressivo. E o gol, combinado com o momento que a gente vive, o gol afetou a equipe emocionalmente. A gente teve um hiato ali, um intervalo que a equipe não conseguiu sustentar o bom desempenho que vinha apresentando. Só que o que eu escuto, quem está a 5 metros de mim também escuta. E isso foi afetando o desempenho desses jogadores ao longo do jogo. Num momento que a gente precisa de apoio e suporte, como hoje. Ou vocês acham que a gente viraria o jogo como viramos? Ou poderíamos até ter virado. Mas, da forma que nós viramos, empurrados pelo nosso torcedor. O nosso torcedor cantou e apoiou a grande parte do jogo. E eles foram determinantes para a virada. E esse recorte do que aconteceu entre eu e um torcedor mais específico que estava ofendendo alguns jogadores, não me representa a relação da comissão técnica e minha com o torcedor do Fluminense. Que é uma relação linda do que a gente tem vivido aqui e, como o Felipe Melo bem destacou, elevou o Fluminense de patamar. O Fluminense não foi eu, não foi o Fernando Diniz, não foram os jogadores. O Fluminense foi apontado antes de iniciar o Campeonato Brasileiro como favorito, tendo 10º ou 11º orçamento do futebol brasileiro. Em todos os canais que se discutia futebol, oficiais, extraoficiais, de torcedores, de rivais, o Fluminense estava lá, entre os 3
principais clubes ou postulantes ao título. Daí o Eduardo Barros, ele que é o auxiliar técnico do Fernando Diniz. Olha, sinceramente, cara, eu não tenho papo na língua, não tenho compromisso com ninguém, nem com o Fernando Diniz, que é meu amigo particular, nem com o pessoal. O meu compromisso é com o telespectador, é com o torcedor. E eu acho que o Eduardo Barros é muito marrento, cara. Marrento pra caramba, né? Não ganhou nada e já acha que já tem que sentar, tem que entrar no ônibus e sentar na janela. Tem que ir devagar, cara. O torcedor errado, ele tá certo. O torcedor errado, ele tá certo. Sabe por quê? Porque ele que paga, cara. Ele que paga lá. E os caras estão lá dirigindo porque o torcedor paga. Então tem que... Ou se não quer discutir, fica calado, fica na tua, né? Tem treinador que nem... Tem cara que bota até cera no ouvido pra não ouvir. O torcedor tá lá pra isso mesmo, cara. Entendeu? Eu tenho uma passagem aqui de um treinador, que eu não vou citar o nome. Ele era treinador do Bangu. Aí o torcedor... Todos os jogos do torcedor, fora fulano, fora fulano, fora fulano. Aí ele, o Fluminense contratou ele. Aí, primeiro jogo do Fluminense, tá o cara lá, fora fulano, fora fulano. Depois foi pro Vasco, o mesmo, cara. Então já era um negócio particular, entendeu? E ele nem esquentava a cabeça, mas sou eu que tenho que sair. É sempre ruim qualquer tipo de discussão, né? E tentar discutir com o torcedor é difícil, é difícil. Vou te citar um exemplo também que aconteceu comigo. Outro dia eu tava fazendo uma matéria. Falaram fora Marcos, não, né? Não, mas falaram pior, falaram pior. Eu tava fazendo um jogo do Vasco, tava fazendo um comentário sobre o time do Vasco, né? E calhou de eu tava. Agora aquelas placas de vidro, eu acabei ficando de frente pra torcida assim, e uma torcedora do Vasco começou a me xingar. Entendeu? Eu falando. Eu não estava falando mal do Vasco, estava falando bem. Imagina se eu estivesse falando mal, ela ia querer pular pro lado de cá pra me bater. Pelo amor de Deus. Torcedor, infelizmente, é passional. O Fluminense, que você está curtindo aí o hino do Fluminense, né? Marquinhos, o jogo não foi fácil conforme a gente achava que ia ser. Não foi, não, mas foi um bom jogo do Fluminense. Foi um bom jogo. O Fluminense no primeiro tempo foi muito bem, criou muitas oportunidades. Poderia ter definido, né? Ter definido no primeiro tempo. Tomou o gol. 3 ou mais. Não esperava tomar o gol. Tomou o gol, se assustou, que é normal. Aí veio a expulsão do Nino, que acabou abalando mais ainda, né, no momento, mas depois, o que aconteceu? No segundo tempo, o time começou, né, a se reencontrar na partida, né, e conseguiu o gol numa falha do zagueiro do Bahia. Foi. E a partir do momento que conseguiu o gol de empate, aí tranquilizou de vez. E aí... O cara deu um peteleco na bola, a bola fez uma curva e voltou na cabeça do Lelê. É brincadeira, pelo amor de Deus. É verdade, sim. Fluminense volta muda a chave agora, Libertadores, né? Só depende dos seus próprios esforços para passar para a próxima fase, jogando em casa e tal. É contra o The Strong? Não, Sport Cristal. Sport Cristal, né? Tem alguma, assim, chance do Fluminense não se classificar, Marquinhos? Pela tua experiência? Não, eu acho que o Fluminense vence esse jogo e vence bem, entendeu? Assim... Jogos contra equipes... Futebol é uma caixinha de surpresa. Assim, mas o Fluminense... Já falava, não é nem pranto. Eu acho que o Fluminense já disputou tantos jogos assim difíceis que esse tipo de jogo o Fluminense consegue jogar bem. Eu consigo ver o Fluminense jogando bem esses jogos. Mas é claro, futebol é uma caixinha de surpresa. Não pode entrar com soberba. Nem soberba e... Com atenção o tempo todo. Os 90 minutos, porque num contra-ataque, numa bola vadia, que a gente sempre fala lá no Maracanã, numa bola vadia. Como foi a do Bahia ontem. Gol, meu amigo, aí, a do Bahia ontem foi assim. O Deus nos acuda. Tomara que o Fluminense consiga fazer, o jogo é amanhã, né, no Maracanã. Sim. Tomara que o Fluminense consiga fazer um grande jogo e que passa para a próxima fase. Eu arriscaria dizer que o Fluminense já está na próxima fase da Libertadores. Saindo do Fluminense, vamos falar agora. Eu não vejo ninguém na minha frente. Eu não vejo ninguém na minha frente. Isso é a dica que eu tô dando pro William. Isso é a dica que eu tô dando pro William. Moleque. Ainda bem que ele é bom de dica. Botafogo. Olha a estrela aí, rapaz. O Beto tá com um sorriso de orelha a orelha. 5 horas da manhã já tava me passando mensagem. Não tem ninguém pra nós. Calma. Calça as sandálias da humildade, Beto. Tem muita água pra rolar debaixo dessa porra. Vai devagar com a dor. Nós estamos só na 12ª rodada. Mas... como vivemos é o momento, e no momento o Botafogo tá sobrando na turma, né? Botou já, se distanciou aí do segundo colocado, que agora é o Grêmio, 7 venceu pontos. Bem, olha, foi 1-0 é goleada, irmão.
1-0 diante do Palmeiras, que não perdia não sei quanto tempo. Mais de um ano. Pá, é uma goleada. E aí, Marquinhos? Então, o Botafogo surpreendeu. Eu acreditava. Eu acreditava no empate. Tanto que no quem é quem, né? Eu coloquei 2-2. E o time do Botafogo. Poderia ter sido 2-2. Poderia ter sido, né? Poderia ter sido, sim. E o time do Botafogo começou tendo alguma certa dificuldade. O que o Tiquinho Soares deu no zagueiro. Ele é um diferencial. Ele é um diferencial nesse time do Botafogo. Ó, eu te digo o seguinte: das contratações que o Botafogo fez, 4 delas são contratações que fazem a diferença dentro de campo. Uma delas é o Tiquinho, tá certo? Né? A outra é o Adrielson, que ali no meio da zaga o cara tira tudo que o Adrielson está sendo pretendido por vários clubes aí, do Brasil e do exterior. O goleiro PR também é muito bom. Muito bom. E fora do campo. O Extra também está vivendo o melhor momento da carreira dele. É verdade. Mas assim, eu acho que a participação do Adrielson, em termos dos dois zagueiros, ela é muito intensa no jogo todo. Ele tira tudo quanto é bola que é cruzado. O Adrielson, da forma que eu entrevistava, na época que eu era setorista, eu falava muito isso. Ele não sabe jogar ruim. Ele não sabe jogar mal. Todas as partidas mantém uma regularidade impressionante para o zagueiro. É verdade. Você vê, a gente estava elogiando aquele zagueiro do Flamengo, ele está caindo de produção, cara. O Fabrício Bruno está caindo de produção. Não podemos elogiar, a gente elogia, já sobe para a cabeça. Agora o Adrielson, cara, foi no Campeonato Carioca que se destacou, agora no Brasileiro, na competição internacional, o cara tá jogando demais. Agora, tá aí. O lance do gol do Palmeiras foi invalidado por impedimento. Aí o VAR, anulado, né? Isso aí. Então, voltando ao assunto destaque, você me passou alguns nomes. Eu acrescentaria mais uns 2 nomes aí. Aliás, 3. O Tietchan voltou a jogar uma enormidade. Sim, verdade. Tá jogando barbaridade. O Eduardo arruma aquele time ali, né? E esse garoto, esse anão aí, rapaz, o Segovinha, meu Deus do céu. Garoto pequenininho, parece. O moleque tá jogando, ele... Pô, tanto é que o Vitor, o técnico do Botafogo, Luiz Castro, é um cara muito inteligente, cara. Ele consertou ali o lado direito ali do Rafael, ele colocou o Segovia ali pra não deixar o Piquerez descer. Entendeu? Tu vê que o Piquerez não foi uma vez mais, porque o garoto é muito veloz e driblador, ele ficou com medo, né? E a primeira bola que ele fez, driblou 2 e meteu no buraco, não foi? O detalhe é o seguinte, né? Que o passe dele, que ele deu pro Eduardo, né? Acabou furando ali, né? O bloqueio da defesa do... Quebrou legal. E aí, né? O Luiz Henrique, se eu não me engano, que recebeu a bola, poderia matar o jogo ali e acabou errando o chute. E depois teve o pênalti que, né, o Rafael Veiga deu uma bicuda, depois ele tava com raiva, né, cara, na hora de fazer. Eu entendi a forma que ele bateu, cara. Bateu assim de uma forma esdrúxula, né? Foi muito mal batido. Foi muito mal batido dele. E... Graças a Deus que bateu mal. É verdade, o Botafogo não tem nada a ver com isso. O Botafogo, né, na 12ª rodada tem 30 pontos. O ano passado, o Botafogo alcançou essa marca na 25ª rodada, ou seja, no segundo turno. Então o Botafogo esse ano está voando baixo. Como eu te falei, eu estou vendo uma regularidade no Botafogo, que o Botafogo, mesmo não jogando bem, está vencendo. E isso que é importante, você não precisa jogar bem, que nem em alguns momentos. E tem equipes que jogam bem e perdem. Vamos comparar o São Paulo com o Cruzeiro. O Grêmio com o Flamengo. Pois é. O Grêmio, meteu 3 bolas na trave, amassou o Flamengo e perdeu o jogo de 3-0. O cara que não foi lá pro Maracanã, falou, não acredito. O cara que tá vendo, não acredito. 3-0. Um placar mentiroso, mas importante são os 3 pontos, né? É isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo. Vamos ouvir então o técnico vitorioso, o técnico que é a nova sensação do Campeonato Brasileiro, o Luiz Castro. Será que ele fica? Será que ele sai? Vamos ver. Boa noite. Nós sabemos que a construção dessa mentalidade vencedora demora tempo, porque ela tem que ser transversal ao clube. Não pode ser o treinador ter essa mentalidade vencedora e os seus jogadores, e depois da envolvência ter uma mentalidade miserabilista e de quem está sempre e permanentemente desconfiado das coisas. A confiança e essa mentalidade demora muito a instalar-se.
Felizmente ela vem sendo construída ao longo do tempo. Eu acho que ainda falta realmente vários departamentos e pessoas ligadas àquilo que é hoje o Botafogo entenderem que o caminho é um caminho de sucesso e tem que ser um caminho de sucesso em função daquilo que é o prestígio do clube e em função daquilo que é a história do clube. Vive-se muita instabilidade no Brasil, ao nível daquilo que é a construção do que quer que seja, e mais que não seja, aquilo que eu mais quero deixar, e já vos disse isso mais que uma vez, aquilo que eu mais quero deixar quando partir do clube é deixar uma mentalidade instalada e olharem sempre para a instituição Botafogo como uma instituição de grande respeito também pelos resultados que vai conseguindo ao longo da sua história. Tá aí o técnico Luiz Castro, vitorioso, o técnico arrumou esse time do Botafogo. Quem viu o Botafogo ano passado, né, e até mesmo no Campeonato Carioca, né, aqueles sábios, né, tem muito sábio na imprensa, né, tem muito sábio, entendeu? Muita pitoniza na imprensa. Então os caras falam, Botafogo e tal. Pô, com paciência, o cara arrumou o time, devagar, foi colocando as peças, peça por peça, teve paciência e tá aí, ó. Time do futebol gostoso de se ver jogar, né? Time jogando tudo de pé em pé, né? As peças todas nos seus devidos lugares. Agora, te confesso, Marquinho, para nós encerrarmos o Botafogo, né? Eu te confesso, não gostei da atitude do Abel Ferreira. Mais uma vez ele me decepcionou, né? Na hora em que o Luiz Castro foi cumprimentá-lo, ele virou as costas e foi embora. Isso aí é uma falta de respeito, né, ao profissional. Eles se abraçaram na hora que não tinha começado o jogo, mas depois, meu irmão, futebol não só se vive de vitória não, cara. São 3 resultados. Como muito falava o saudoso Dino Sani. Tem a vitória, tem o empate, tem a derrota. Então, porra, né? Em algum momento vai acontecer um dos 3, né? Exatamente. Marquinhos, fechando aí o noticiário do Botafogo. Botafogo agora muda a chave também. Muda a chave também, a Sul-Americana recebe o Magalhães, né? E o Botafogo também tem tudo para passar a próxima fase, uma vitória, o Botafogo fica tranquilo ali. E a principal preocupação é a definição aí sobre o Luiz Castro, né? É isso que eu te perguntar. Torcedor tá ligando pra cá, ali. Torcedor tá passando e-mail, torcedor tá interagindo, né? Não dá pra gente responder a todos, mas os torcedores querem saber, na sua opinião, o Luiz Castro fica ou sai? A proposta é tentadora. Não é nem um caminhão de dinheiro, é um avião de dinheiro. Né? Então, é uma proposta muito, muito tentadora, mas, né, dinheiro nem sempre... Inclusive, o John Teston falou que só ia comentar isso aí depois do jogo contra o Palmeiras. Sim, verdade. E ele também. Então hoje, semana aí é uma semana cheia pra provavelmente hoje deve estar se conversando sobre isso. Gostaria muito que o Luiz Castro ficasse. Para o bem do futebol carioca e brasileiro. Muito bem, saindo do Botafogo, vamos falar agora do mais querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. Ufa! Finalmente o Flamengo conseguiu jogar uma bolinha mais ou menos. Tá aí o escudo do Flamengo, o hino do Flamengo, o William já botou aí no fundo, olha lá. Marquinhos, não foi uma exibição de gala, mas o mais importante de tudo foram os 3 pontos conquistados fora de casa, na casa do adversário, que é muito difícil ganhar fora de casa. Aliás, é a 4ª vitória seguida do Flamengo em cima do Santos, lá na Vila Belmiro. Eu queria que você falasse desse jogo, porque muitos colegas nossos meteram o pau no Flamengo, que o Flamengo não jogou bem e tal. Meu irmão, eu não quero, prefiro que o Flamengo jogue mal todas as partidas e seja campeão. Não adianta dar exibição. Eu falei aqui agora há pouco do Grêmio. O Grêmio matou a pau no jogo no Maracanã contra o Flamengo, pô, e perdeu o jogo de 3-0. Então o torcedor já está acostumado com exibição, com beleza. Irmão, eu quero que jogue mais ou menos e que ganhe o jogo. Ganhou, tá ótimo, né? E agora com esse reforço aí, vai ficar melhor ainda. Fala sobre o jogo do Flamengo, e quando você tá falando, o William já não vai nem perder tempo, já vai botar os melhores momentos dessa vitória maravilhosa. O Flamengo fez 1-0, Santos empatou, o Flamengo fez 2-0, Santos empatou e depois 3-2. Fala aí. Então, um jogo em que o Flamengo... O Flamengo acabou, né? O jogo sendo
um jogo que parecia que ia ser fácil logo no início, quando o Flamengo conseguiu fazer o gol com o Cebolinha, já que o Santos, né, não vive um bom momento, né, tá sem técnico, com a saída do Odair Helmans, né, e aí jogando, né, na casa do Santos, o Santos não podendo ter a torcida em campo, já que foi punido, e aí abriu o placar com o gol do Cebolinha, né, e aí achei, pô, agora o Flamengo vai embalar, né, mas, rapaz, o gol do Santos, se você parar para analisar, foi, assim, uma bobeira danada, porque começou num lateral batido lá no ataque, né? E aí o Flamengo se posicionou mal, acabou tomando um contra-ataque em alta velocidade e o Mendonça acabou empatando o jogo. E o Flamengo, né, apesar de ter tomado o gol, parece não ter sentido, continuou, né, jogando, conseguiu o seu segundo gol, né? E aí eu falei, agora o Flamengo vai pegar no breu, mas aí toma um segundo gol por falta de atenção, uma falta de cobertura, né? Uma falta de cobertura, o goleiro deu rebote ali, ninguém chegou na cobertura, o Santos empatou novamente. Foi, caramba, pô, mesmo jogando mal, o Flamengo estava tendo supremacia no jogo, estava tendo mais posse de bola, estava criando mais oportunidades. E aí, quando fez o terceiro gol, aí o pessoal, se ligou, a gente não pode dar mais bobeira e vamos ver se a gente segura esse resultado, e foi o que o Flamengo fez, conseguiu segurar o resultado. É aquele detalhe, não jogou bem? Não jogou, mas fez o resultado. O pior é jogar bem e não fazer o resultado, entendeu? Eu acredito nisso, tanto que a mesma coisa que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo jogou bem? Não jogou bem, mas jogou o suficiente para ganhar. E o Flamengo fez a mesma coisa, jogou o suficiente para poder ganhar o jogo. Vamos então curtir aí a coletiva do técnico Jorge Sampaoli, porque foi rápida a entrevista dele, foi acho que 3 perguntas só, porque estavam com pressa, né? Tinha que voltar à delegação. Coloca aí na telinha da TV Ondas Play, William. Eu vou elegir um time para este jogo. A gente também tem um jogo Copa Libertadores semana que vem. Então, seguramente vai haver trocas de cara al futuro, tentando saber que más allá de quién juegue, la identidad o el juego tiene que prevalecer por un nombre propio. Hoy sí jugó Víctor Hugo, que jugó muy bien, a mi criterio, y después otro Georgia también que nos dio fútbol. Y o Flamengo va a necesitar eso, gente que a través de su fútbol sea mejor que los rivales. Sampaoli Laszlo aqui da Flá TV. O Flamengo hoje teve quase 70% de posse de bola, né? Um dos jogos em que o Flamengo teve mais a bola sob seu comando. No segundo tempo também a gente viu o time muito próximo, jogo apoiado, aproximações, inclusive o gol do Eric saiu assim. O Flamengo já está encontrando essa identidade que você tanto fala aí. Hoje foi um grande avanço em relação a isso? Desde el juego sí. Más porque yo pienso que después del match o de Bragantino, a gente entendió que muchas veces se tiene que defender con el balón, tenemos que encontrar diferentes líneas de pase, más precisión, más protagonismo. Hoy lo encontró, se hizo cargo del juego, entonces la evolución tiene que ver con eso. Para mí, desde el juego fue uno de los mejores juegos de Otimi con el balón, desde cómo reconocer o espacio que dejaba, en este caso Santos. En otros partidos, rendimientos individuales generaron que Otimi ganase o no ganase. Mas en este juego creo que Otimi ganó como entrenó. Que maravilha, que maravilha. Tá aí o técnico Jorge Sampaoli, teve que acabar rápido, porque voo fretado, né? Tava tudo marcado. Porque aí agora o Flamengo tá virando a chave para Libertadores, enfrenta o Alcas na quarta-feira, então queria retornar o mais rápido possível pro Rio de Janeiro para poder recuperar os jogadores. É importante. Você diria que esse jogo contra o Alcas na quarta-feira, o Flamengo vai com tudo que há de melhor,
o São Paulo vai poupar algum jogo. Ontem ele poupou, né? Sim, na minha opinião, o Arrascaeta não pode ficar fora desse time. Não, mas O Arrascaeta com a perna só joga nesse time. Pois é, eu acredito que ele poupou ontem para poder utilizar esses jogadores contra o Alcas e definir logo o jogo, entendeu? Garantir logo a classificação, que é o que hoje eu acho que é o objetivo maior do Flamengo hoje, é conseguir logo a classificação para a próxima fase da Libertadores. Bom, eu tenho uma notícia do Flamengo aqui, passada por uma figura, a gente não pode falar o nome da fonte, né? Lembra do Wallace? Tá Lembro sim. O Wallace, o Flamengo tentou, ele renovou o contrato, não quis vir. Agora o empresário dele tá oferecendo ele pro Flamengo. Se eu sou dirigente do Flamengo, mandava ele pras favas, entendeu? Agora que foi liberado lá, que o Zerite falou que pode procurar clube, ele tá doido pra voltar pro Brasil, quer vir pra cá. Sim. Entendeu? Na época, ele poderia vir até de graça, porque foi aquele problema da FIFA, né? Da guerra e tal. Agora, ele renovou o contrato lá e ficou, aí agora tá querendo. Eu não traria. Eu quero saber, você pode me responder aí no nosso canal de YouTube, se você fosse diretor do Flamengo, se você fosse lá do Flamengo, você traria o Wallace? Outra coisa, o Alan já tá tudo certo, vai assinar contrato essa semana, já vai começar a iniciar os treinamentos, né? O nosso bravo Luiz Araújo, né? Chegou também. Já chegou também. O Agostinho Rossi. Aí o torcedor rubro-negro pergunta pra você que é setorista dos clubes. Como é que fica esse meio de campo do Flamengo? Eu tenho a minha opinião. Eu não sou o São Paulo, não, mas eu tenho aqui o meu meio campo, né? Porque você. Assim. Quem sai? O Alan vai vir para ser titular absoluto, que é homem de confiança. O Luiz Araújo também é homem de confiança, foi pedido do São Paulo. Sim, então. Aí a questão é o seguinte, né? Como tem jogadores aí no meio de campo que não estão correspondendo, né? Eu acredito que quem possa perder uma das vagas ali pode ser o Everton Ribeiro. Todos estão falando isso, né? Eu acho que o Everton Ribeiro é um jogador para entrar no segundo tempo, porque ele já está com uma idadezinha, não está mais correndo aquilo que ele corria. E, na minha opinião, você tem a sua, a minha opinião ali, o meio de campo do Flamengo ali vai ser o Gá, o Alan, que é um jogador que tem boa saída de bola. O Arrascaeta. Né? O Arrascaeta e o Luiz Araújo lá pelo lado direito. No lugar de Cebolinha. Isso. Entendeu? E o Gabigol lá na frente. O resto fica contigo, Espinal. O São Paulo. Mais alguma notícia do Flamengo que mereça destaque, meu Não, querido? Então, o Flamengo continua aí também aguardando a definição do De La Cruz, né? Aí o River Plate está nessa situação aí de classificar ou não para poder querer liberar o jogador, mas a tendência é que ele venha também porque o jogador quer vir. Para fecharmos aqui o noticiário do Flamengo, vou dar mais uma também de primeira. O empresário do jogador do lateral esquerdo, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, chegou a ligar para o Marcos Braz. E o Flamengo pode trazer, a pedido do Jorge Sampaoli, também o Guilherme Arana. Aí, meu irmão, aí não vai ser briga de fuzil. Tirar o Arana lá do o William, não vai ser briga do tapa, não. Vai ser briga de fuzil, de tiro. Porque, pô, Arana o Flamengo tá precisando de mais um lateral esquerdo. Bom, saindo do Flamengo, vamos fechar o programa falando do Machão da Gama, o gigante da colina. Bota o escudo do Vasco aí, o escudo é bonito, hein? O escudo é bonito, o hino também. Vamos todos cantar de coração. Pô, bonito, hein? Aí. Curta, Marquinho. Vamos todos cantar de coração. Brincadeira. O Vasco do meu querido deputado, meu amigo, meu irmão, deputado Renato Machado, não tá triste, cara. Tá triste. Todo Vasco campanha tá do Vasco, né? Pô, campanha pífia, né? Mas vai melhorar. Se Deus quiser, vai melhorar, né? O Vasco vai contratar um treinador de peso. O Vasco tá... Eu, antes de pedir aqui o noticiário do Marquinho, já pra gente ganhar tempo, porque tempo é dinheiro, sabe como é que é televisão, eu vou pedir logo pro William colocar o treino do Vasco e também a entrevista do técnico interino do Vasco. Cara, eu não sei se o Marquinho conhece, é o William Batista, que é xará do nosso William aqui. Sim. Bota aí, William. Bota o nosso William Batista interino do Vasco, ele vai falar um pouquinho sobre ele e sobre esse time do Vasco. Os jogadores já conhecem ele. Eu fui bem recebido, o pessoal, os jogadores todos são grandes pessoas, grandes seres humanos. Eu acho que é uma troca de energia, né, do que eles
me ofereceram nesses 3 dias, estou bem grato, e também do que eu posso oferecer para eles a nível de mobilização, a nível de energia e do que podemos fazer junto para o jogo de amanhã. A expectativa sempre, quando a gente entra em campo, tem que ser de vencer, né? Então, a nossa mentalidade vai ser para entrar dentro do campo, dar o nosso melhor, correr e se esforçar no máximo, não desistir de nenhuma jogada e no final do jogo sair com os 3 pontos, que é o que interessa para o Vasco e é o que o nosso torcedor merece. Tá aí o técnico interino do Vasco, o William Batista. Tu conhece o William Batista? Ele é do Sub-20, né? E conhece sim, o William Batista comanda o Sub-20. Por sinal, o Sub-20 está muito bem, tá? Belíssimo Ganhou trabalho. do Botafogo agora no domingo, né? 2-1 lá no Engenhão, jogo de ida. E tem jogo de volta agora, passando pelo Botafogo, vai à final aí. Espera o adversário, se eu não me engano, entre Fluminense e Flamengo, a outra semifinal. O Flamengo venceu o Fluminense. Não, o Flamengo venceu o Fluminense. Não, então, na outra semifinal, eu acredito que sim, não lembro esse outro resultado não, mas eu acompanhando lá o Sub-20, o Vasco ganhou de 2-1 do Botafogo. Então vai decidir com o Flamengo. Provavelmente. O Flamengo ganhou do Fluminense. Provavelmente. Bom, o Marquinhos, pergunta que se faz necessária, né? É a pergunta que está na boca do torcedor vascaíno. O que o torcedor vascaíno pode esperar desse time tão perturbado, tão, sabe... vítima de protesto das torcidas, né? Tanto é que o Vasco vai jogar no Luso. Tem que repetir aqui pro torcedor. Mesmo sendo lá no Luso Brasileiro, portões fechados, entendeu? E por favor, não faça baderna pelo lado de fora, não, porque a polícia vai estar lá. Inclusive a Polícia Federal. Vai piorar a situação. Então, faça favor, fique em casa, veja na televisão. Desabafe na televisão, né? Espera, eu acho que o Vasco hoje vai dar a volta por cima, eu acho, né? Agora, esse time do Cuiabá é um pau com formiga e vai voltar o artilheiro do Cuiabá que não jogou, o Davidson. Então, o que o torcedor pode esperar desse jogo? Então, o Vasco vive uma crise que parece que não tem mais fim, né? E agora, com a saída do Barbieri, o William, ele vai assumir ali. Já tem nome para conduzir o time principal? No Rogério Ceni. Eu não acho uma boa. Mas, né... Tem ninguém também disponível aí não, Marquinhos. Olha, eu tentaria o Jorginho novamente. Entendeu? Pois é. Tentaria o Jorginho novamente. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que o momento é um momento de crise, mas um momento que, devido ao que aconteceu no jogo passado de São Januário, né... Os protestos, quebra-quebra, atiraram muitos objetos no campo, bomba, e com isso o Vasco foi punido. A punição, deveria jogar sem torcida em São Januário. Aí o jogo foi transferido para o Luso. O Vasco apelou até para a Justiça Comum. Exatamente. Aí eu vou te dizer uma coisa, de repente, a não pressão da torcida pode ajudar o time hoje. Claro, vai dar mais tranquilidade. Pode ajudar. Agora, né, é aquele detalhe de estar com um técnico interino, um técnico que não é um técnico experiente. Se por acaso não começar tirando as dúvidas, dando ruim, por exemplo, tomando um gol, pode complicar. Mas você viu as declarações dele aqui na TV1 das Play, aqui no nosso programa, Momento do Esporte? Ele falou que todo mundo lá conhece ele, que já sabe como é que ele conhece também muito aqueles garotos que estão em campo, entendeu? Marquinhos, nós estamos em cima do laço. Sim. Eu queria só que você fechasse o programa fazendo uma saudação para a torcida do Vasco, tão sofrida, o Vasco vice-lanterna desse Campeonato Brasileiro, uma mensagem de otimismo, pelo amor de Deus, vamos falar bem. Certo. Não, vamos lá. Eu vou dizer o seguinte para todos os vascaínos, que hoje o estádio vai estar vazio e não pode ecoar lá, mas o grande mantra do Vasco é o casaca. Né? O casaca. A turma é boa, é mesmo da Fusaca, Vasco. O Vasco hoje vai vencer e vai sair dessa crise. Acredito no 2-0 Vasco. Tomara. Marquinhos, obrigado. Sexta-feira estamos de volta aqui falando de convocação da Seleção Brasileira
Mundial Feminino, vamos falar também dos jogos da Libertadores, vamos falar dos jogos do final de semana, porque aí você sabe, irmão. No Momento do Esporte você não perde nada e com credibilidade. Aqui não tem negócio de invenção de notícia não, para chamar a atenção do povo aí, do pessoal que curte o YouTube. Aqui são as notícias verdadeiras. A audiência não se compra. A audiência se conquista. Obrigado pela sua audiência. Você continua curtindo a gente aí no canal do YouTube. Dê o seu joinha, diga como é que tá chegando aí o Momento do Esporte, porque sexta-feira nós estamos aqui de volta falando tudo aquilo que você, torcedor, gostaria de ouvir. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. Você acabou de curtir Momento do Esporte, com ele, o Imperador Napoleão Nascimento. Muito obrigado pela sua audiência.